Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer um loop no JSX, ou seja, percorrer uma lista, que é os dados que a gente recebe de um banco de dados, de arquivos, e está exibindo cada um desses itens como elementos HTML no JSX do React, beleza? Então é isso que a gente vai aprender aqui na prática. Várias maneiras para tu fazer isso e conseguir obter êxito e nunca mais esquecer também como se faz. E eu sou o Matheus Batiste, programador há mais de 10 anos, criador aqui do Hora de Codar, e vou te passar esse conhecimento em React agora, beleza? Então, para isso aqui, eu já estou com o meu navegador aberto, um projetinho em React já criado aqui com Vite, zerado, tá, galera? A gente vai ver todo o passo a passo, eu só criei o projeto para agilizar as coisas, beleza? E também eu quero te deixar um presente aqui por estar assistindo esse vídeo. Eu preparei aqui um guia rápido de React para tu ver assuntos como esse, que são dos fundamentos, e outros que formam a base do React totalmente de forma gratuita. Esse material aqui com quase 50 páginas de leitura, né, e vários exemplos práticos para tu poder aprender mais ainda do React. O link desse e-book vai estar aqui na descrição, tá? Então é só colocar teu e-mail aqui e baixar ele, certo? E também a gente tem o nosso curso completo de React.js na plataforma da Hora de Codar, que tu vai ter aí acesso vitalício, direito a atualizações, certificado de conclusão, suporte especializado e também, né, um curso totalmente completo, com acesso imediato, beleza, galera? Então, tem interesse em alguns desses dois caras aí que eu te apresentei, os links estão na descrição. E agora sim, bora começar. Então, eu vou ajeitar aqui um do ladinho do outro, para a gente poder ver simultaneamente as coisas acontecendo. E estamos aqui então, galera. Eu vou só esconder essa barrinha lateral esquerda aqui do VS Code, mas como vocês podem ver, olha só, eu tenho algumas coisas que a gente vai usar nesse projetinho aqui que a gente vai criar, né? Eu tenho um arquivo para a gente extrair os dados e um outro também para a gente poder ver situações diferentes, né? Sem imagem e com imagens, né? A gente vai aprender a renderizar imagens também no loop, beleza? Então, agora sim, bora lá. Para contextualizar esse exemplo, né, seria mais prático se eu já tivesse dados de alguma fonte, por exemplo, né, de um banco de dados. Aqui eu vou criar uma variável chamada elementos com os itens que eu preciso. Então, olha só, eu tenho aqui, né, o que tu vai receber, seja de arquivo ou de banco de dados. Um array com objetos, com chaves e valores. Então, a gente tem que pegar esses caras aqui e colocar no nosso JSX. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um map, né, para percorrer, fazer um loop entre esses elementos. E aqui eu vou usar uma UL com LIs dentro. Então, para executar expressões de JavaScript no JSX, eu vou estar abrindo e fechando chaves, tá? E aí eu vou colocar o nome do meu array. Então, elementos, né, .map, que é um método de array, tá? E aqui dentro a gente vai ter uma função anônima que ela é executada para cada um dos elementos, que é quem faz justamente a exibição. E aqui vai um erro comum dos iniciantes em React, né? A gente vê sempre funções sendo com abertura e fechamento de chaves. E quando a gente está retornando elementos do JSX, a gente não pode usar chaves, a gente tem que utilizar parênteses, tá? E aqui dentro é a minha área que eu vou fazer com cada um dos elementos. Só que eu tenho que ter uma maneira de chamar cada um deles individualmente. E aqui, né, nessa função anônima, eu tenho acesso a um argumento que pode ser qualquer valor, mas geralmente a gente coloca o nome da entidade em singular. Então, aqui é elementos, aqui eu vou colocar elemento, tá? E aí, isso seria, por exemplo, o ID1, item 1, ID2, item 2 e assim por diante, tá? Cada vez que o map passa, né, porque ele vai passar por os elementos um por vez, ele vai trocar e o elemento vai mudar o seu valor. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Exibir os dados. Então, eu vou ter aqui uma LI, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, elemento.nome, né? Que é a chave que eu tenho aqui para exibir o nome, tá? Vejam aqui que eu estou utilizando interpolação de valores. Ó, já apareceu lá. A interpolação do React e a execução de JavaScript usam a mesma sintaxe, né? A gente tem aqui abertura e fechamento de chaves. Então, é assim que o texto vai conseguir ser exibido aqui dentro, tá? Então, simplesmente é assim que faz o map, né? Eu consegui percorrer os itens, fiz o loop e exibi eles aqui. Só que tem um detalhe. Se eu abrir o console aqui, ele vai dar uma reclamada. Ele vai falar que cada elemento tem que ter uma key, um atributo único, tá? Então, geralmente vai ser o ID, o elemento-chave, né, que vai identificar cada um dos registros unicamente lá no banco de dados. Então, aqui, no meu caso, eu tenho o ID, tá? Então, eu tenho que colocar aqui um atributo key no elemento que está sendo repetido e botar o valor de key como elemento.id, que é o valor que não se repete entre os elementos. Poderia colocar o nome? Poderia. Aqui nesse caso ele não se repete, mas eu poderia ter um nome duplicado no meu sistema. Aí já não daria certo o que eu quero fazer. Então eu preciso de um valor único, beleza? Se eu inspeciono aqui, né, e recarrego, o erro sai. Então
Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse key aqui não parece fazer diferença nenhuma, né? Quando a gente está em pequenos exemplos, mas em projetos maiores, ele vai ajudar o React a se achar e também está exibindo corretamente as renderizações, né? As atualizações de tela baseado nos eventos que a gente tem, por exemplo, de atualização, de exclusão. Então o ID é como se fosse o key, né? É como se fosse o lugar que ele se referencia para poder estar exibindo fidedignamente, né? Os elementos na tela, tá? Vamos seguir aqui, galera. Agora, eu quero exibir os dados de um arquivo externo. Como é que eu vou fazer? Bom, como vocês viram aqui, eu tenho em Assets, né? Opa, não, em Data, dois arquivos, né? DB Pessoas e DB Imagem. Vamos começar pelo DB Pessoas. Então, a primeira coisa que tem que fazer é importar o arquivo lá em cima, tá? DB Pessoas from.data DB Pessoas. Então, quando eu importo o arquivo, o que o React me dá? Ele me dá exatamente o que tem lá. Então, aqui tem um array de objetos, tá? E agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou estar utilizando a mesma estrutura aqui, tá? Tá aqui, ó, dois arquivo externo, para exibir os elementos N vezes. Então, olha só, em vez de ser elementos, eu vou usar o nome dbPessoas, tá? E vou chamar cada uma de pessoa, né? Como eu falei antes, a gente segue essa convenção de utilizar o nome individual, né? Não no plural, né? O nome singular de cada entidade. E aqui eu posso ver que tem um ID, um nome e uma idade. Então tem mais campos. Então aqui vai ser pessoa.id, beleza? Pessoa.nome, tá? E para exibir a idade eu posso colocar aqui, ó, pessoa.idade, tá? Então eu coloquei um tracinho, né, para separar cada um dos valores. Se eu salvo aqui, ó, ele vai me dar nada. Então temos um probleminha, né, galera? Sempre acontece aí no ao vivo. O que aconteceu aqui? Basicamente, um erro aí de digitação no nome das propriedades. Eu fui no português, né? E elas estão aqui em inglês. Então, basicamente, trocar name por age, né? Porque vocês viram aqui, ó, funcionou vindo o arquivo, né? Porque repetiu a quantidade de vezes corretamente, mas falhou aqui o nome, ó. Fui lá, fui na empolgação, escrevi uns nomes errados e aqui ele não trouxe, né? Agora sim, tudo certo, tá? Galera, uma dificuldade que muita gente tem é exibir imagens de loops, né? Então vamos ver aqui como é que faz. Agora eu vou importar o arquivo db imagem, tá? Então from data db imagem, tá? Mesma coisa. Lá dentro o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui, né, umas imagens sendo linkadas, né, de uma pastinha que eu tenho, que está aqui em cima, ó, em public, tá? Está chamando para todo mundo para esse arquivo. E ele está me entregando aqui uma rede de objetos, novamente, com as imagens já importadas, né? A gente consegue fazer isso no React, como se fosse nomear as imagens e variáveis, digamos assim, e preço, tá? Então, vamos fazer aqui a impressão. Como é que eu imprimo imagens, né, no JSX? Bom, eu vou utilizar a mesma estrutura aqui, loop com imagens, vou chamar assim, tá? E aqui eu não vou usar o L, eu vou usar uma div, tá? E aqui não vai ser db pessoas, eu vou utilizar o db imagem. Vou chamar cada uma de produto, para vocês verem como eu posso utilizar o nome que eu quiser, né? Não tem problema. Aqui só faltou o fechamento que eu tirei sem querer, tá? E aqui no produto eu vou usar produto.id, tá? E eu vou usar também, deixa eu ver aqui para não trocar, ó, produto.img e produto.price. Então aqui vai ser o produto.price, tá? Vou colocar aqui um dinheiro, né? E vou fechar aqui. Ó, só ver aqui, ele tinha dado erro porque não existia aquelas chaves naquele objeto, né? Mas agora já apareceu os preços, tá? E agora eu vou exibir aqui em cima. Ó, veja que eu posso criar um HTML mais complexo também, né? Com filhos e tal, alinhados. E aqui em cima eu vou ter a imagem. E aqui que vem a sacada. Eu vou colocar o produto.img, né? Dentro de src. Ó, dessa maneira aqui, produto.img. E aí ele vai pegar o caminho da imagem e vai colocar dentro da source e assim vai renderizar a imagem. Então vejam que passou lá do meu arquivo de imagem para o meu arquivo de banco de dados, digamos assim, e para o meu arquivo aqui de componente que utilizou a src, né, dessa escadinha toda que a gente fez. E os produtos estão sendo exibidos aqui corretamente, galera. Então, galera, a gente viu aqui vários cenários que fazem, né, parte da repetição do React. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Vou deixar novamente o lembrete, tem nosso e-book aqui, que é totalmente gratuito para tu poder aprender conceitos como esse, que fazem parte da base do React. Só acessar o link aí, passar teu e-mail que eu já te envio para download, né? E quer aprender mais React comigo, curtiu aí a didática, gostou do aprendizado, sentiu que evoluiu, eu posso fazer muito mais por ti, eu posso te profissionalizar em React. Basta aí tu entrar no nosso curso e aí a gente vai estudar juntos, né? E, cara, qualquer dúvida que tu tiver, a gente vai ter alguém lá para te solucionar ela, para te acompanhar, resolver todas as tuas dificuldades e estar evoluindo juntos nessa ferramenta, beleza?
Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. É um recurso essencial, tem que saber isso para poder programar projetos maiores em React, né? E um passo de cada vez, né? A gente tem que aprender essas coisas, mesmo que pareçam básicas, para poder estar construindo projetos complexos. Então, se tu curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal, também deixa o teu like, tá? E quer ajudar a gente mais ainda a trazer mais conteúdo de qualidade, gratuito? Se torna membro aí do canal da Hora de Codar, faça parte da nossa família, entra também no Discord, tá? Que eu tô lá pra gente trocar uma ideia sobre programação. Fechou, galera? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!